Em 1885, a humanidade estava mudando. Carl Benz havia criado o primeiro veículo movido a gasolina. O Dr. Sigmund Freud estava numa grande empreitada, tentando resolver os problemas emocionais de seus pacientes. Ele tentou a hipnose. Colocando seus pacientes em transe, ele descobriu que eles se lembravam de traumas do passado. Os físicos haviam desenvolvido uma nova compreensão sobre a energia. Ela não podia ser destruída, apenas transformada. Freud se inspirou nessa descoberta. Ele era brilhante, tinha opiniões firmes e era um grande estudioso. Então, ele olhou à sua volta e viu um conhecimento sistematizado que ganhava força no que era chamado de ciência natural e que depois se tornou a física. Ele pegou aquelas metáforas e as passou para a psique. Freud descobriu o inconsciente. Ele viu a personalidade humana como um sistema de energia psíquica. A energia que não se expressava conscientemente se desviava para o inconsciente do paciente, criando as neuroses. Freud identificou a energia sexual reprimida como a causa de toda doença mental. E as ideias dele ainda estão muito em voga. Ainda pensamos em como nossos desejos mais profundos são reprimidos e suplantados por outras motivações. É a extrapolação freudiana do modelo físico para o domínio psíquico. Freud inventou a psicanálise como um método para liberar os traumas sexuais enterrados no inconsciente. Era uma nova fronteira no estudo da consciência. E apesar de muito do trabalho de Freud ter sido contestado, sua obra propiciou os fundamentos da psicologia moderna. Conservador, Freud jamais se deixaria identificar como um ocultista, mas um de seus seguidores provaria ser tanto um pioneiro nessa área quanto um praticante de ocultismo. Ele queria saber tudo a respeito de tudo, ele lia de tudo. Ele viajou para a África, viajou para a Índia, ele viajou para a América. Ele era alguém que tinha um apetite voraz pela experiência e por tentar entender a psique em todos os tempos e locais e em todos os cantos do planeta. Carl Jung nasceu 10 anos antes de Freud inventar a psicanálise. Filho de um pastor, Jung conduziu experimentos espiritualistas. Ele se tornou psicólogo para explorar as dimensões da mente, mas por toda a vida nunca perdeu o fascínio pelo oculto. Seu herói, Freud, se tornou tanto seu mentor quanto seu maior rival. Ele não conhecia Freud até 1907. E quando eles se viram, conversaram por 13 horas seguidas. E uma das coisas que vieram à tona foi o ocultismo. Jung havia sido um defensor da teoria sexual de Freud sobre a histeria antes de se conhecerem. Ele a defendeu publicamente, mas não achava que a teoria sexual explicava tudo. E quando ele se sentou com Freud por 13 horas, Freud assumiu uma expressão muito séria. Olhou para Jung e disse: "Você precisa fazer uma coisa, meu filho. Você precisa me prometer que nunca vai abandonar a teoria sexual e que vai fazer dela um dogma, uma fortaleza contra a maré negra de lama." Então ele hesitou e disse: "Do ocultismo." Jung se recusou a acreditar que a repressão sexual explicava tudo e não pensava em desistir do ocultismo. E Freud garantiu que Jung pagaria o preço. Jung, na época da ruptura com Freud, era presidente da Associação Internacional de Psicanálise. E Freud não queria deixar a instituição a cargo de Jung. Então, nos bastidores, quase numa prática ocultista, ele formou um pequeno comitê e deu a cada um dos membros um anel e fez com que cada um jurasse segredo. Então eles começaram uma certa conspiração para se livrarem de Carl Jung. Depois de romper com Freud, Jung caiu numa depressão de 6 anos. Ele se retirou para sua casa de campo em Bollingen. Como Newton, muitos séculos atrás, ele estava em busca de sua própria pedra filosofal. Ele lutou contra sua depressão e emergiu com um novo tipo de psicologia, imbuída de pensamento místico. Ele usou cartas de tarô, usou astrologia, mas mais importante do que cartas de tarô ou astrologia é que Carl Jung acreditava na intuição. Jung disse uma vez: o que o terapeuta faz é por seu paciente em contato com a intuição. E quando o terapeuta faz isso, seu trabalho está feito.
Durante seu retiro, Jung concluiu que era pela astrologia, a alquimia, a mitologia e o I Ching que os primeiros magos investigavam a consciência humana. E deu seu grande salto, vendo a psique como um campo de energia muito maior do que a personalidade individual. Ele a chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo inclui todas as coisas que não nos são pessoais, que nos transcendem, que são os conteúdos transpessoais e impessoais do inconsciente, que Jung chamou de arquétipos. São componentes tipicamente humanos, que não têm nada a ver conosco pessoalmente, não dizem respeito a experiências pessoais, não são sobre nossa mãe ou nosso pai, são sobre nossa própria ideia de mãe e pai. Tanto Jung como Freud praticaram os estados alterados da consciência usados por magos para obter seus maiores insights. Para Freud, era um método de associação livre. Para Jung, era um método de imaginação ativa, onde você deliberadamente induz a fantasia e fala sobre aspectos de você que estão personificados em formas imagéticas. É como no ocultismo, na mediunidade ou nas sessões, pensando que você fala com os mortos, quando na verdade você fala consigo ou com diversos eus interiores. Freud havia isolado a personalidade num pacote de neuroses, guiado apenas pela repressão sexual, ao passo que Jung levou o individual a um patamar maior, um lugar mais vasto da humanidade, com sentido e continuidade. Nós temos tanto o inconsciente pessoal como o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal está mais alinhado com a nossa alma e o inconsciente coletivo é a sabedoria, os arquétipos, os mitos, as universalidades que qualquer um pode tatear. Então todos temos nosso caminho pessoal e todos temos um caminho coletivo. As ideias de Jung inspiraram muitas práticas da nova era. A mediunidade pode talvez vir de algo como o inconsciente coletivo de Jung. Provavelmente a maioria dos médiuns diria que vem de um nível mais alto de sabedoria. E talvez seja a mesma coisa. Sem dúvida, esse é um conceito que se relaciona com o inconsciente coletivo. Mas a apresentação típica é como se uma entidade, uma alma desencarnada, um grupo delas que existisse em outra dimensão, decidisse nos ajudar ao incorporar sua sabedoria num de nossos amigos ou vizinhos. Durante séculos, o estudo do universo e da mente foram disciplinas separadas. Em 1905, com 30 anos de idade, Jung conheceu um jovem alemão que trabalhava como escriturário num escritório de patente suíço, Albert Einstein. De certa forma, Einstein tinha um coração místico. Quando criança, ele havia observado os movimentos da agulha de uma bússola e jurou que um dia iria conhecer a mente de Deus. Como Newton, ele entrava em estados alterados da consciência que chamava de exercícios mentais e intuitivamente chegou às suas descobertas. Somente mais tarde, Einstein iria retomá-las com fórmulas e provas. Naquele ano, Einstein publicou 5 artigos sobre a nova física no jornal Annalen der Physik. Teorias que reescreviam as regras do universo. Nelas, ele apresentou a teoria da relatividade, defendendo que tempo e espaço são relativos, conceitos mutáveis, não absolutos. Newton desenvolveu aquelas maravilhas, a lei do movimento, da gravidade e outras que pareciam funcionar como um relógio, e deixou todo mundo contente, por mais revolucionário que fosse na época. Porque descobria-se que o mundo, o universo, era como um relógio gigante e que tudo funcionava de maneira ordenada. Einstein apareceu e disse, bem, isso pode ser assim, mas também é relativo. E virou tudo de ponta cabeça de novo. Nas notas autobiográficas de Einstein, ele pedia a Newton que o perdoasse por revolucionar a ciência da física. Einstein, enfim, resolvia a contradição que Newton havia observado no comportamento da luz. A luz age como uma onda, mas às vezes age como partícula. E no processo ele finalmente provou a intuição de Newton a respeito da existência de átomos. O efeito fotoelétrico, como é chamado. Se você direcionar um feixe de luz contra uma peça de metal, vai arrancar elétrons. E a teoria das ondas não dá conta dos detalhes de como isso acontece. Então veio Einstein, em 1905,
e foi capaz de demonstrar o efeito fotoelétrico perfeitamente ao dizer que, quando a luz interage com o metal, chega em diferentes feixes de energia que dependem só da frequência da luz, não de sua intensidade. Então ainda é uma onda, pois frequência é um conceito de onda, mas age como partícula. Anos depois, Jung registrou que o gênio de Einstein havia influenciado todo o seu trabalho intelectual. E a teoria fotoelétrica de Einstein dava os fundamentos para futuras contradições no mundo subatômico da física quântica. A consciência parecia afetar o universo. Einstein tinha uma convicção basicamente filosófica, de que a teoria da física poderia ser completa, de que se você souber tudo o que há para saber sobre um sistema, você pode prever tudo o que vai se passar dali em diante. Na física quântica não há absoluto. Tudo muda de acordo com a observação. Há uma frase famosa de Einstein que é: Deus não joga dados com o universo, que ele repetiu tantas vezes que um de seus colegas, não sabemos quem, disse: dá para parar de dizer a Deus o que fazer? Einstein rejeitou a física quântica, mas a física quântica não poderia ser ignorada. Os conceitos do ocultismo iriam ajudar a entender algo sobre esse território não mapeado. Para o novo ramo de físicos quânticos, a própria mente tinha um papel integral. O comportamento da matéria depende completamente do observador. A ideia de que a física ou de que a realidade física é de certa forma um construto da mente ou que dependa dela é certamente uma das maneiras de se interpretar a mecânica quântica, e esse é um dos motivos pelo qual se gera tanta discussão, porque algumas pessoas gostam muito dessa ideia e outras detestam. Os físicos quânticos chamam isso de problema do observador. Se apenas seres conscientes podem ser observadores, então estamos intimamente conectados à própria existência da realidade. Sem nós, haveria apenas uma superposição de possibilidades em expansão, com nada definitivo acontecendo de fato. 15 anos depois da publicação dos artigos revolucionários de Einstein, Wolfgang Pauli, mal saído da adolescência, escreveu uma exposição brilhante da teoria da relatividade de Einstein. Os dois pioneiros da mecânica quântica, Max Born e Niels Bohr, encorajaram Pauli a se juntar a eles em seu campo. As grandes questões se tornaram a obsessão de Wolfgang Pauli. Apesar de ser um homem difícil e perturbado, Pauli era um mestre da intenção. Os cientistas falavam do efeito Pauli. Seus colegas nos laboratórios experimentais de física diziam: Pauli, por favor, fique longe. Porque assim que ele chegava no laboratório, todos os experimentos paravam de funcionar. Eles diziam até mesmo que se Pauli chegasse à cidade num trem, os experimentos iriam parar de funcionar. Ele, como muitos outros que tomamos como grandes cientistas, era um propositor consumado. Ele podia projetar o que estava para acontecer, e acontecia de certa maneira. Ele era um dos mais criativos pensadores da mecânica quântica por isso. Pauli, como Newton, mergulhou fundo em seu trabalho e acabou tendo um colapso mental. Em 1948, ele foi ao recém-criado Instituto C.G. Jung, em busca de ajuda do agora famoso psicólogo. Assim que ele entrou no quarto, o efeito Pauli ocorreu. De repente, um vaso caiu no chão. Ambos diriam mais tarde que, quando o vaso se estilhaçou, eles reconheceram seus destinos. Juntos, eles tentariam compreender o universo usando tanto a física quanto a psicologia. Pauli se tornou um dos grandes contribuidores no desenvolvimento da física quântica, em parte pelas intuições de que ele se valia e, ao menos em parte, pela colaboração com um grande pensador intuitivo, Carl Jung, num campo bem diferente do seu. E, por sua vez, Jung entendeu muito mais e foi mais capaz de expressar com rigor as coisas que sabia devido às contribuições de Pauli. O próprio incidente os levou a desenvolver o conceito de sincronicidade, onde dois eventos supostamente aleatórios colidem para criar significado. Sincronicidade, como Jung define, é a correspondência entre um estado psíquico interior, um estado psicológico e algum evento externo.
Essa correspondência tem um alto grau de improbabilidade, parecendo aleatória ou acidental, ou apenas coincidência, ou então acaso. Jung e Pauli combinaram seu brilhantismo e sua intuição e chegaram a uma teoria do universo. Se a matéria se comporta de acordo com a observação, teriam os homens feito sua própria realidade? Teriam os pensamentos e sonhos coletivos das pessoas criado o mundo? É uma noção que muitos cientistas rejeitam e que ecoa o ocultismo. As antigas ideias ocultistas de uma consciência latente que permeia nosso mundo tornam muitas das interpretações da mecânica quântica muito mais simples.